Eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje, para conversar com a gente, eu trouxe a Sinara Bastos. Ela, que é supervisora de carreiras do IBMEC de São Paulo, ela vai trazer um assunto muito importante para a gente, mesmo nesse momento de pandemia. A gente vai falar sobre formação e empregabilidade. Seja muito bem-vinda, Sinara, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer, Tayana. Prazer é nosso. Então a gente pode começar, Sinara, falando um pouquinho do que mudou, né? Com todo esse cenário de pandemia, o que mudou na formação e na empregabilidade? Bom, eu tenho dito, né, nas nossas conversas sobre o tema, que a pandemia antecipou algumas tendências, né? A gente já tinha algumas expectativas em relação a competências necessárias no futuro. A gente sabia que esse compromisso com a aprendizagem contínua era fundamental, só que de repente as pessoas se viram em meio a, especialmente as capacidades relacionadas à tecnologia, né? As pessoas se viram perdidas, né? Poxa, eu não me preparei para estar em home office já, eu não me preparei para lidar com tais e tais ferramentas. A gente tem aí um monte de ferramentas através das quais a gente faz as nossas reuniões, as ferramentas que a gente faz entrevistas como essa, né? Então, acho que principalmente o que mudou foram as tendências do futuro que se anteciparam e, mais especificamente, as competências que a gente chama de tech skills. E, Sinara, dentro desse contexto, né, que foram antecipadas tendências de algo que já ia acontecer, a gente sabe que muitos profissionais não conseguiram, muitos estudantes não conseguiram ainda se adaptar a esse novo formato. Como você acha que vai ser daqui para frente, quando as coisas voltarem para um ritmo? A gente sabe que nada mais vai voltar a ser como antes, né? Até pela autonomia que essas pessoas agora, nesse momento, tiveram que ter, né? De ir atrás, de aprender a mexer, enfim, de maneira virtual, né? Continuar os trabalhos. Como você acha que vai ser o profissional e a empregabilidade e o estudo daqui para frente? Bom, eu creio que uma primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente vai ter que continuar aprendendo sempre. E aí aquela expressão, né, muito comum no mercado, lifelong learning, é uma coisa que não deve sair da cabeça de nenhum profissional, nem os jovens, nem os mais velhos. Esse interesse contínuo pela aprendizagem e a busca pelo aprendizado, mas de forma coerente, né? De forma adequada aos seus anseios, aos seus objetivos. Eu estava vendo uma pessoa dizendo assim, mas o curso é gratuito, então eu vou fazer. Não, o curso até pode ser gratuito, mas você tem um plano, a sua hora tem valor, a sua energia tem valor. Então, a gente tem que, em meio a tanta informação, a tantos recursos disponíveis aí, né, para a nossa formação contínua, a gente também precisa fazer uma avaliação muito cuidadosa, muito criteriosa, de onde a gente vai depositar a nossa energia e o nosso tempo. Então, eu digo que o profissional agora, o jovem ou o profissional mais velho, ele tem três importantes pontos a cuidar. As competências técnicas, sempre muito importantes, as competências comportamentais, cada vez mais importantes, e as competências, as tech skills, que estão sendo chamadas, né, as competências digitais. Acho que o maior desafio nos próximos meses vai ser entender, fazer uma boa leitura desse mercado, né, e entender o que é que o mercado está demandando de cada um de nós, de cada área, o que é mais importante num segmento, em outro, numa carreira, em outra carreira. Então, assim, o profissional precisa ficar bem antenado ao que o mercado precisa, ter muito claro quais são as suas forças, quais são as suas competências que se destacam e onde é que ele deve aplicá-las. Quando a gente fala sobre trabalho, uma outra coisa também bem importante, que já vinha sendo apresentada por alguns pesquisadores, mas que agora cada vez mais se confirma, é que a gente vai falar cada vez mais de trabalhabilidade, menos sobre empregabilidade. O que isso quer dizer? Que os profissionais vão precisar ficar atentos às oportunidades de trabalho que existem
sem necessariamente estar vinculada a uma organização. Então, esse é um outro ponto também importante, que é trabalhar por projetos em grupos multidisciplinares, trazendo o que você tem de diferencial da sua área. E como profissional, ele pode se destacar aí no mercado de trabalho quando ele está procurando uma nova oportunidade? Bom, uma das coisas que mais traz diferencial, né, é uma boa formação acadêmica. Hoje a gente tem, as faculdades têm oferecido diversos cursos, diversas possibilidades, há muita inovação por aí, mas o profissional nunca deve perder de mente, né, assim, aquilo que é fundamental, que é qual é o meu objetivo, o que eu estou buscando, o que eu já tenho como profissional que representa um diferencial, o que é que eu preciso desenvolver, e aí sim fazer uma escolha diante das inúmeras que a gente tem. Então, ter uma formação sólida em uma instituição de renome, né? Isso é fundamental. Tanto é que os dados indicam, né, que as pessoas com escolaridade maior, as pessoas que se dedicaram mais aos estudos, que investiram dinheiro, energia e tempo nisso, têm conseguido melhores posições. E você até falou de dados, né? A gente voltando um pouquinho a esse assunto da pandemia, eu até estou com os dados aqui. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho indicou que 1 em cada 6 jovens entre 18 e 29 anos ficou sem trabalho devido à pandemia. Antes do vírus, essa taxa de desemprego era de 27%, né? Bem acima da média nacional, que estava entre 12,2%, né? Então, o que esse dado quer dizer para a gente? Então, é importante a gente perceber que esses jovens, quase sempre, estão em início de carreira e ainda não tem tantos diferenciais que garantem que os outros mais avançados já na carreira, não necessariamente mais velhos, já tem para se vender, vamos dizer assim. Né? Então, o jovem precisa lançar a mão dos recursos que estão disponíveis no mercado para se profissionalizar e para ficar atento às demandas que podem surgir, como eu disse, quando a gente fala sobre essa coisa da trabalhabilidade, de repente esse jovem tem alguma competência, ele tem alguma habilidade que é útil em algum contexto e ele ainda não percebeu. E, então, assim, preparar um bom currículo, saber falar bem sobre si mesmo, utilizar as ferramentas de relacionamento profissional que a gente tem hoje, né? E então lançar a mão desse investimento, né, em estudos. Se a pessoa não puder investir financeiramente agora, existem inúmeras possibilidades no mercado gratuitas, mas aí, como eu disse, é importante que ainda assim essa pessoa considere, né, que o fato de ser gratuito não quer dizer que qualquer um sirva, muito pelo contrário. Né? Assim, então, fazer uma boa análise do mercado, verificar o que é que está disponível para o seu desenvolvimento, entender o que é que o mercado que ele está inserido demanda mais. Né? Então, assim, eu tenho ouvido muito dizer que, e é uma verdade, que o mercado vai demandar cada vez mais de nós a linguagem de programação. E aí, o que se acredita é que a linguagem de programação vai ser tão ou mais importante do que o inglês, imagina, a segunda língua, né? Vamos dizer, o inglês ou o outro idioma. Então, uma dica que eu daria para essas... Só para a gente deixar bem claro para quem está em casa, o que seria essa linguagem de programação que talvez seja mais importante do que outras línguas? Sim, tá. Então, a gente entender bem das ferramentas relacionadas à área de programação. A gente tem ferramentas também de análise de dados que vão ser importantíssimas. Então, o que eu estou querendo dizer, a linguagem de programação é o que o programador, de um modo geral, faz. Né? E aí, nesse contexto, nesse mercado que a gente está vivendo, cada vez mais os profissionais vão ser desenvolvidos a entender melhor sobre a linguagem de programação. E aí, sobre cursos de programação, tem curso, por exemplo, de Harvard disponível na internet.
Então, aí não só de Harvard, né? Só um exemplo, porque é uma faculdade de renome, mas várias outras faculdades, como o IBMEC, por exemplo, disponibilizaram nesse momento cursos online gratuitos que vão agregar muito à formação de quem está aí buscando uma nova oportunidade. Então, de tudo que a gente está falando aqui, Sinara, para a recolocação é muito importante que o indivíduo ele tenha aí um ensino superior com boa qualidade, tenha uma especialização. Isso é o diferencial dele na recolocação, né? Sim, isso costuma representar um grande diferencial, né, para quem tá tentando se recolocar. Os dados mostram, né, que as pessoas que têm formação de nível superior tendem a ter melhores colocações e tendem a ter mais condição de se manter empregados, mas a gente tem que considerar também que tem pessoas que não fizeram graduação ainda e não vão conseguir fazer agora, né? Então, o que eu quero deixar de mensagem também que é importante é que essas pessoas lancem mão desses cursos, né? Como a gente já falou, dessas oportunidades de desenvolvimento que estão associadas a outras, um curso de extensão, né? Uma formação dessas que estão disponíveis no mercado pelas faculdades de ponta, de renome, que vão fazer um upgrade ali na formação do profissional, sem necessariamente ele investir agora na graduação. Mas eu devo dizer que assim que esse profissional puder, é importantíssimo sim que ele invista na graduação, na pós-graduação e no desenvolvimento contínuo aí do seu perfil profissional. Mesmo que essa pessoa decida, de repente, fazer um curso agora em EAD, você acha que já é um grande diferencial? Como que você acha que é mais interessante um indivíduo buscar aí, nesse momento de pandemia? Realmente esperar um pouquinho para buscar uma graduação, enquanto isso ir fazendo cursos, ou já se matricular no EAD? Qual que é a sua dica para quem está em casa? Tá. Bom, é muito importante, antes da pessoa definir pelo EAD ou pelo presencial, por mais que a gente esteja em meio à pandemia e agora ninguém vai ter aula presencial, é muito importante que a pessoa entenda a diferença. Porque o EAD é um curso que tem toda uma estrutura, toda uma formatação bem diferente do estilo presencial que agora está no estilo live class, vamos dizer assim. A gente tem hoje, por exemplo, as faculdades presenciais que estão de modo remoto, elas têm aulas ao vivo da mesma forma, né? Os alunos têm ali a interação uns com os outros nas salas, com o professor, o estilo de aprendizagem, o tipo de aula que é dado é o mesmo do que era no presencial. Claro que a gente muda ali um pouco, né? Pelo fato de estar remoto, mas é diferente do estilo EAD oficialmente. E nisso eu não estou dizendo que é bom ou ruim, né? Pelo contrário, eu acho que a gente tem excelentes cursos EAD, a gente tem excelentes cursos presenciais que estão sendo, nesse momento, tratados como remotos, né? De forma remota, ofertados de forma remota. E, então, assim, esse profissional, quando ele vai procurar uma formação, primeiro ele tem que entender o que ele precisa, né? Vamos que é um profissional que ainda não tem uma graduação e já está no mercado, ou o último cargo dele demandava, por exemplo, que ele tivesse uma graduação em administração ou direito, por exemplo. Seria legal se ele puder investir agora nessa graduação, uma vez que isso vai permitir que ele se torne um pouco mais competitivo do que ele era antes. Agora, aí de repente essa pessoa agora não tem, né, não dispõe da verba necessária para investir numa graduação agora. Então ele vai identificar aí quais são os cursos, né, que estão disponíveis, sejam cursos presenciais que estão sendo disponibilizados de forma remota, ou cursos de graduação EAD, ou cursos que estão disponíveis aí, cursos de extensão, né, e cursos sobre outros temas relevantes para a carreira dele. Aqui é difícil porque a gente está falando no âmbito geral, né, então não posso entrar em detalhes, mas como eu falei antes, né,
cursos que vão trabalhar as habilidades relacionadas ao meio digital, desenvolver, então, essas competências digitais, cursos que vão desenvolver também competências gerenciais, competências comportamentais, isso tudo agrega ao currículo. E aí eu estou falando, então, esses cursos, eles agregam a qualquer profissional, né? Todo mundo precisa saber fazer uma boa gestão de si mesmo, do seu tempo, das organizações. Todo mundo precisa de habilidades digitais para viver melhor nesse mundo com o impacto tão grande das novas tecnologias, né? E todo mundo precisa desenvolver as competências comportamentais. Então, acho que, assim, aqui eu já estou dando algumas dicas, né, sobre cursos que não necessariamente vão envolver uma formação acadêmica que vai exigir um investimento maior, mas que podem, com certeza, apoiar esse profissional que está aí buscando uma nova oportunidade. E, Sinara, muitas vezes, agora falando um pouquinho do jovem, né, que está ainda buscando uma graduação, uma especialização para se colocar realmente no mercado de trabalho. O que você tem de dica para dar para esse tipo de indivíduo, né, que acabou aí a escolaridade, está procurando uma graduação? O que ele precisa avaliar na hora de escolher a melhor graduação e a melhor especialização? Quais são os requisitos que ele deve levar em consideração? Bom, uma coisa que eu acho muito importante antes da pessoa buscar uma experiência acadêmica é ouvir o que o mercado tem a dizer sobre aquela organização. Se for possível, fazer uma entrevista né, com os profissionais envolvidos. Eu quero conversar com o coordenador do curso ou com um consultor de admissões que possa me dar detalhes sobre o curso. É muito importante entender o que é que esse curso vai oferecer para ele, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada em relação a alguns cursos, então é muito importante entender claramente, né, qual é a proposta daquele curso. Buscar faculdades que tenham nome, né, que entreguem efetivamente aquilo que elas prometem vender, porque, infelizmente, como eu disse, a oferta é muito grande, mas nem sempre a qualidade acompanha essa oferta. Então, não vale a pena investir em algum curso só porque, esse é muito barato, ou, isso aqui é o que eu vou poder pagar agora. Não, avalie bem. Se você não puder investir agora num curso que seja bom para você, faz uma reserva financeira, enquanto isso vai fazendo cursos de curta duração, né, dentro ali das suas possibilidades, dentro do que o mercado está ofertando. Há algumas tendências no mercado hoje, especialmente falando do IBMEC, né, que é a faculdade que eu trabalho. A gente tem hoje, por exemplo, o CBA, que é destinado a profissionais que estão no início de carreira, profissionais mais jovens, que já fizeram aí, eu estou falando, né, do profissional que já fez a graduação. Esse CBA vai trabalhar as ferramentas digitais em algumas disciplinas. O aluno vai poder ter aulas presenciais e aulas remotas. Essa aula remota é síncrona, quer dizer que ele tem aula ao vivo com o professor. Ele pode interagir com áreas, com praças diferentes, né? Então ele pode interagir com alunos do Rio, de São Paulo, de Brasília e de vários outros lugares. Então, assim, eu digo que o profissional, quando ele vai buscar uma oportunidade para se desenvolver, estejamos falando de um curso de curta duração, de um curso de pós, de um curso de graduação, ele tem que saber muito bem o que ele quer atingir com aquela experiência. Porque assim, ele vai poder avaliar bem, né? É como se ele fosse fazer uma entrevista mesmo com a instituição que ele pretende ingressar. Né? Ele vai ser avaliado, mas ele também tem que avaliar aquela instituição. Quais são as notas que os órgãos responsáveis dão para aquela instituição? Qual é o histórico dela? O que os ex-alunos dizem sobre ela? Isso tudo pode ajudar muito bem o profissional nessa escolha. E claro, como eu já falei no início, ele também precisa identificar o que é que o mercado está demandando dele, né? Porque na área dele, né? Para que ele vá, então, investir num curso que efetivamente faça essa diferença quando ele for na composição do currículo. E ensinar aquele jovem que ainda vai escolher até o curso. Ele ainda está um pouquinho perdido
aí para que lado ele vai? Que dica que você dá? Porque a gente vê que é bem comum, né? Aquele jovem de 18 anos, está começando agora, às vezes ele fica em dúvida em que área que ele vai entrar, que tipo de curso que ele vai fazer. Aí, qual é a dica que você deixa para esse aluno? Bom, ótima pergunta, porque realmente essa é uma fase super difícil, né? As pessoas ficam preocupadíssimas, ansiosas com essa decisão, porque é uma decisão que vale para a vida, né? Mas uma primeira dica que eu quero dar é que assim, o mercado tem mudado tanto e ele tem absorvido profissionais em áreas tão diversas da formação inicial que hoje em dia o que importa muito é que você identifique um curso que, claro, tenha muito a ver com quem você é e com aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer entregar para o mundo. Mas, por outro lado, eu percebo que o mundo tem permitido que as pessoas tenham experiências muito diversas ao longo das carreiras. Né? Então, a gente vê hoje de engenheiro que é gerente de RH, um profissional de engenharia de produção trabalhando em marketing, um profissional da psicologia trabalhando na área de economia. Então, assim, hoje o mercado é muito diverso e ele aceita profissionais de formações diversas em áreas onde antes a gente não percebia, onde antes a gente não imaginava que seria possível. E sobre a escolha, quando a pessoa está em dúvida, quando ela absolutamente não sabe para onde ir, o importante é que ela faça opções por cursos mais abrangentes, né? Então, a maioria dos jovens que não tem muito ainda clara a escolha, tendem a ir para os cursos de administração, às vezes vão para o curso de direito por entenderem que é uma formação muito robusta, né, que vai permitir também uma atuação ampla. Mas no fim, sabe, eu sempre digo que uma boa escolha é feita quando a gente se conhece muito bem. É como dizem lá os professores lá de Stanford no curso Design Your Life. Você não existe escolha certa, existe a escolha que é boa para você. Só que você só sabe fazer uma boa escolha quando você se conhece muito bem e você também é capaz de pesquisar muito bem o mercado e de viver algumas experiências para entender melhor como aquela área funciona. Então, os jovens devem conversar com profissionais das áreas que eles se interessam, né? Entender quais são as carreiras hoje, já que a pessoa não tem uma preferência, assim, né? Entender quais são as carreiras em voga, né? Quais são as carreiras mais demandadas hoje. Tem um estudo do Fórum Econômico Mundial que traz as 96 profissões do futuro. É uma lista que vale a pena buscar na internet, pesquisar, entender, né? Poxa, são muitas possibilidades. Então, assim, mas de verdade, eu acho que o mais importante é que a pessoa saiba bem sobre si mesma, sobre aquilo que ela quer para o seu futuro, entenda bem as condições do mercado, né? Entendam o que é que esse mercado vem demandando, para que assim essa escolha seja alinhada a quem ela é, ao que o mundo precisa e ao que ela é capaz de entregar. Tá certo. E aí, agora a gente falando do jovem quando ele já está buscando aí uma oportunidade de trabalho. Para fazer um bom currículo e ter uma boa entrevista, quais são as suas dicas? Tá. Bom, uma coisa muito importante que eu sempre digo para os nossos alunos é que assim, um bom currículo é formado pela sua experiência profissional. Então, eu, Sinara, hoje, depois de mais de 15 anos de carreira, fui construindo um currículo, né, com cada experiência, com cada história, com cada nova formação, que hoje é um bom currículo. Mas eu não nasci tendo um bom currículo, né? Eu não comecei a minha carreira tendo um bom currículo. Então, assim, os jovens que estão aí com o currículo com uma experiência, com duas ou com nenhuma, pensem que vocês já são uma pessoa com experiências de vida importantes. Né? Então, eu sempre digo que o profissional que está no início de carreira deve lembrar que ele já tem uma história aí do ensino fundamental, da graduação ou de um curso técnico que tenha feito, de viagens que fez. É muito importante que esse currículo, então, ele conte a nossa história, né, de uma forma
legal, de uma forma interessante. Quando você está diante do recrutador, a primeira coisa que o recrutador quer saber é se você é ético, se você é uma pessoa engajada, determinada, uma pessoa que corre atrás daquilo que você quer, que está disposta a agir colaborativamente. E aí, assim, em relação ao currículo, né? Um currículo bem formatado, o documento mesmo, né? Um currículo bem formatado, com todas as suas informações, sem erros de português, de hipótese alguma. Lançar a mão das ferramentas aí de interação profissional, elas são fundamentais. É importante que você cuide também do seu network, mesmo um profissional que ainda não tem tantas experiências profissionais, ele já viveu numa comunidade acadêmica, né? Ele já participou de grupos relacionados aos seus hobbies ou às atividades que ele gosta. Então, isso tudo, em cada experiência dessa, você vai vivendo, conhecendo pessoas, né? E se relacionando, construindo relacionamentos que vão formando aí a base do seu network. Então, esse profissional também precisa cuidar muito bem disso. E então, como eu disse, um bom currículo é construído por uma boa trajetória profissional. Então, fazer sempre cursos para se atualizar, incluir essas informações no currículo, saber identificar ali, né, nas suas experiências até hoje, quais são os seus diferenciais, uma boa síntese profissional, né? O que eu fiz até hoje? E aí, por exemplo, as pessoas mais jovens, de repente elas não têm tanto sobre o que contar sobre a experiência profissional, mas elas podem contar sobre os seus anseios, elas podem dizer o que elas estão procurando e como elas acham que podem contribuir para aquela organização que elas almejam trabalhar, ou para o mundo de um modo geral. Então, assim, trazendo aqui fazendo uma síntese de tudo que eu disse, né? O currículo deve ser bem apresentado, deve ter uma formatação adequada, trazer todas as suas informações. Você deve preocupar em se desenvolver sempre através de cursos, através de experiências de aprendizagem diversas que existem hoje. Trabalhar o seu network, então cuidar das suas relações, manter contato sempre com as pessoas, oferecer ajuda também, além de pedir. Então, assim, eu acho que essa é a base. Tá certo. E, Sinara, fala um pouquinho para a gente sobre o que há de novo em especialização aí no mercado. Bom, algo que está acontecendo muito no mercado como eu disse, por exemplo, sobre o CBA do IBMEC. A possibilidade de a gente fazer uma mistura, né, do presencial com o online. Isso faz com que o próprio profissional, né, adquira novas competências, se adapte aí a uma experiência de aprendizagem diferente. A gente vê muitos cursos de graduação, como no caso do IBMEC e outras faculdades, que estão investindo também na implementação da tecnologia no dia a dia do aluno, a utilização de ferramentas digitais, né, na graduação, na pós-graduação. O CBA, por exemplo, no CBA, por exemplo, a gente tem aulas síncronas, aulas presenciais. O aluno vai ter a experiência de ter aula com os melhores profissionais da instituição. E aí eu acho que é legal, né? Assim, porque eu, por exemplo, eu não sou muito dada às aulas online, mas eu aprendi a fazê-las, a participar, a ter um bom desempenho e aprender muito com essas experiências. Então, é importante que o aluno esteja disposto a essas novas formas, né, de aprender e de usufruir o que o mercado tem para oferecer. Acho que o fundamental que está acontecendo no mercado hoje é a possibilidade de trazer o meio digital para todas as carreiras, porque essa é uma necessidade que é bem grande, que é enorme no mercado, e ainda há muito profissional que não está preparado para isso. E essa mistura, né, do presencial com o online. Tá certo, Sinara. O nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria agradecer aí a sua participação. Você sempre vem trazendo aí para a gente novidades, né, sobre essa área de ensino e de formação.
Então, até uma próxima oportunidade, estendo aí o convite para você trazer mais novidades aí para a gente, tá bom? Um prazer, pessoal. Contem sempre conosco. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você assistir algum programa que você perdeu, você pode acessar a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.